Meu nome é Mayara, eu sou da página chamada Big Rock and Roll e é um prazer estar aqui conversando com você, principalmente para falar de This Must Be Wrong. E eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho, falasse um pouco da sua trajetória para a gente, por favor. Bom, meu nome é Hugo Mariucci, né? Eu sou guitarrista, músico, desde no... 1990, que eu acho que eu fiz o primeiro show profissional, entre aspas, na minha carreira. Então, são 35 anos aí, tocando e fazendo música, passando por várias bandas, né? E várias bandas diferentes. É uma trajetória legal, assim. Eu sou grato por ter, o privilégio de viver de música num lugar que é tão difícil. E aí, para começar, eu gostaria de falar um pouquinho de This Must Be Wrong. E aí, fala-se muito que esse é descrito como o seu projeto mais completo até aqui. E o que que esse disco ele representa para você, tanto pessoalmente quanto artisticamente? Eu acho que pessoalmente, assim, como eu falei, na outra entrevista, depois do Last Dance, que tinha sido o último disco, quando foi lançar, eu realmente estava muito desgastado, cansado, desanimado e realmente eu achei que eu não ia fazer mais nada, né? E quando eu fui ver, assim, eu sempre gravo as minhas ideias, e tal, fui ver, eu já tinha mais de 20 músicas prontas, assim, tipo, escritas, né? E eu falei, pô, eu tenho material para lançar alguma coisa e tal, e tava num momento legal, assim, e aí eu falei, vou produzir essas músicas, pegar as melhores e lançar mais um disco e tal. Então, acho que significa bastante para mim, assim, porque foi um álbum que também eu consegui escrever num momento que eu tava melhor, tava mais animado e tal, e eu sou, assim, tipo, eu tô muito feliz mesmo com o resultado final, assim, talvez seja o disco que eu mais fiquei feliz, assim, do meu trabalho, da minha carreira solo, com certeza é o que fiquei mais feliz depois que eu tinha ele pronto, assim. E você comentou bastante, eu cheguei a ler no release do e-mail, que trabalhou bastante a questão da voz nesse álbum. Isso sem baixar os tons originais. Então, como que foi esse desafio para você? E como que isso influenciou no resultado final das músicas? Então, eu quis fazer isso porque eu achava que se eu baixasse o tom, a música poderia perder o clima, né? Tem algumas coisas que realmente, quando você baixa o tom, elas ficam mais, não tem aquele pique da composição original. E aí eu comecei a treinar muito, né? Já tinha tudo definido e comecei a treinar muito, gravava sem valer, né, para ver como é que tava, para aprimorar, para ver o jeito que eu ia cantar cada música, tudo. Então, assim, eu trabalhei muito a parte de voz mesmo nesse disco, assim, foi um trabalho grande, assim, e mas também foi uma coisa que não que foi mais natural, porque assim eu gravo muita coisa de voz aqui, seja para trilha, para outras coisas, então foi uma coisa que fui aprimorando, né? E eu quis fazer esse desafio comigo mesmo, assim, de poder trabalhar minha voz até chegar num resultado legal em cada música que era mais difícil de cantar, assim. E falando um pouquinho mais da sonoridade, o disco traz essas sonoridades assim mais introspectivas. Logo que a gente dá o play e começa com Heaven, a gente vê ali um pouco mais de algo introspectivo e distante assim do heavy metal que marcou mais ali a sua carreira. O que que te levou a buscar esse caminho sonoro? Eu acho que é a quantidade de música que eu escuto, assim, de estilos diferentes. Esse projeto, eu não tenho muita barreira com ele, né? E realmente, desde que eu comecei com ele, eu sempre quis fazer algo que não tivesse nada a ver com heavy metal, né? Porque eu já tinha as outras bandas, é, já tinha esse lado preenchido, né, de fazer metal, que é legal, que eu gosto também, mas já estava preenchido e eu achava que faltava esse outro lado de coisas que eu ouço muito e que eu não tinha oportunidade, porque no metal tem, por mais que você bote suas influências diferentes, tem uma limitação, porque é um estilo mais específico, e tal, né? Então, nesse projeto eu quis fazer tudo que eu não conseguia fazer lá e tudo que fosse muito natural para mim, que é também todo esse tipo de música que eu escuto bastante, assim. Acho que E é aí tem a, e aí, você comentando disso, tem essa questão de, assim, dessa parte de reflexão, né? Então, por exemplo, a faixa título fala
sobre essa exaustão física e mental no mundo que a gente vive. E esse é um tema que dialoga bastante com a sua experiência pessoal. Você leva bastante as experiências pessoais nesse processo de criação? Ah, eu acho que sim, mas nem só o meu processo, mas como de todo mundo, né? Na faixa título, eu acho que é uma sensação de todo mundo, né? Que Uhum. esse modo que a gente vive, o modo de vida que a gente tem, te cobra muito fisicamente, psicologicamente, né? Você tem que sempre estar fazendo alguma coisa para tá, você se sentir bem. E, na verdade, deveria ser, pô, eu tô sem fazer nada e dane-se, eu quero me sentir bem assim, porque eu mereço isso também, entendeu? E a gente não vê isso, a gente sempre pensa que a gente tem que estar produzindo algo para estar sendo útil para alguma coisa, e, né? Só que você está sendo útil para alguma coisa e não está sendo útil para você, né? Que é o momento que você precisa também. Então, eu quis fazer uma reflexão. Essa música, principalmente, eu acho que é uma coisa que reflete. Muita gente passa por isso, eu acho que a maioria das pessoas, né? Out of Time também é uma música que fala, por exemplo, sobre depressão, que é uma coisa que eu já tive, eu controlo até hoje, mas que também muita gente tem, muita gente não sabe que tem, muita gente tem e não procura ajuda porque acha que pode ser uma frescura, uma coisa, né? Ainda existe esse tabu. Então, tem alguns assuntos que eu gosto de falar aqui também para conscientizar as pessoas, para também falar que a gente passa por esse tipo de coisa, né? Não é só, né? A gente é comum igual todo mundo, né? Apesar de, né, você faz o disco, mas você é uma pessoa igual a qualquer outra e você tem essas mesmas, né? Esses mesmos problemas, né? Então, eu acho que é legal poder falar disso e tentar incentivar as outras pessoas também a buscar ajuda, a fazer, né? E a raciocinar, a pensar, né? Em quanta coisa, né? Que a gente escreve. E falando um pouquinho da sua carreira, você já foi eleito um dos melhores guitarristas do Brasil e até mesmo do mundo. Como que você lida com esse reconhecimento e com a expectativa do público em cada lançamento assim da sua carreira solo? Você sente que as pessoas que já te acompanhavam nessa época acompanham agora também? Como que é essa expectativa assim do público? Vou responder a segunda primeiro. Tá. Sim, muita gente gosta, muita gente não gosta, o que é normal também, porque é um público, né, que gosta de outro tipo de música. Muita gente não ouve porque por preconceito, isso eu acho, isso que eu acho ruim. Mas também eu respeito, cada um tem que ouvir o que se sentir bem para ouvir, não tem problema nenhum, né? Então, assim, eu acho que hoje em dia as pessoas já sabem, né, quando vem o nome, o disco com o nome Mariucci, já sabem mais ou menos o tipo de som que vem, que não é o som que eu fazia nas minhas bandas de metal, né? E o que é bom, porque assim, eu não teria por que, se eu fosse fazer outra coisa de metal, não teria por que eu não fazer em alguma banda que eu toco e fazer no meu trabalho solo mais uma coisa do mesmo estilo, né? Então eu fui fazer outra coisa, que é uma coisa que eu gosto bastante também. E sobre ser eleito, que eu sempre falo, pô, eu acho super legal, assim, né? Ter esse reconhecimento, tudo. Mas eu acho que eu nunca me vi como um guitar hero, assim. Eu acho que eu sou muito melhor como compositor do que tocando, né? Tipo, então é óbvio que, como eu falei, eu acho muito legal, tal, mas assim, a minha felicidade é bem mais quando eu estou compondo uma música do que quando eu estou fazendo um solo impossível ali que eu tenho que treinar para para executar direito, né? Então, é assim, mas lógico que eu fico feliz, né? E tem que agradecer as pessoas por gostar e tal. Mas eu sempre quis ser o cara importante para a banda, sempre, né, de trabalhar em grupo. Eu acho que a minha maior virtude é essa, né? E aí eu quero perguntar também de como foi o show que aconteceu no último final de semana no Sesc Santa Amaro. Mas antes disso, eu cheguei a ler também que você ia tocar versões de The Smiths, de New Order e de outros ícones da música inglesa, É, assim. Isso é. fala um pouco das influências para você? Fala sim. O show foi muito legal, tava bem cheio, eu consegui tocar quatro músicas do disco novo, toquei músicas dos quatro álbuns, né? Mesclei e fiz algumas duas músicas né, versões, né? Duas versões. Uma do Joy Division que eu fiz
e uma do Echo and the Bunnymen. E então são influências, né? Todas essas que aí que estão, né? Assim, a gente acaba escolhendo assim, quando a gente vai tocar algum cover, alguma coisa, a gente acaba escolhendo entre vários, né? Então até foi a gente soltou com essas bandas porque são é, coisas que eu já toquei nos outros shows, tal. Então, mas fala assim, fala muito sobre as influências assim desse trabalho solo, né? Que são coisas que eu gosto bastante, muita coisa do Britpop que eu gosto também. Enfim, acho que a nova geração de bandas inglesas também que eu gosto bastante, bandas do Reino Unido, né? Tem uma da Irlanda que é o Fontaines DC, que eu acho uma banda muito legal, gosto bastante. Então, todas essas influências aí, né? Eu gosto de misturar, é como eu disse, não tem muita regra nesse trabalho solo, assim, o que eu achar que fica legal, vamos lá. E para finalizar, e a última pergunta é, depois de This Must Be Wrong, já existe algo que você gostaria de explorar nos próximos passos da sua carreira? Você já tem algo em mente? Ah, eu tenho muita coisa gravada, escrita, guardada aqui, né? Mas ainda nesse momento eu ainda não pensei porque eu estou tentando focar 100% na divulgação desse disco, né? É, de fazer uma turnê. Então, eu estou 100% mergulhado ainda nesse trabalho aí até passar toda essa divulgação. E aí, passando um tempinho, eu me conheço, eu sei que eu vou começar já a fazer coisas novas, né? E assim, cada disco eu tento fazer alguma coisa que eu não fiz, né? E também, cada ano que passa, você vai ouvindo outras coisas e vai incorporando essas outras coisas na sua música, né? Então, acho que é um processo natural. Hugo, eu queria muito te agradecer a oportunidade dessa entrevista. Obrigado por ter conversado com a gente. Eu que agradeço, viu? Muito obrigado.